Conselho de Ética do Senado vota processo de cassação de Demóstenes Torres. Justiça do Paraguai arquiva ação contra impeachment de Fernando Lugo. Polícia reencontra a menina que havia desaparecido em igreja evangélica em São Paulo. Solitário George, a última tartaruga gigante da sua espécie, morre no arquipélago de Galápagos. E o Corinthians viaja à Argentina para a decisão da Libertadores contra o Boca Juniors. O Rede TV News está no ar. Boa noite. Boa noite. Foram presos 5 suspeitos de participação nos ataques a policiais militares em São Paulo. Já são 40 PMs mortos desde o início do ano. Na noite de ontem, criminosos incendiaram 2 ônibus. Na zona sul de São Paulo, criminosos invadiram esse ônibus, obrigaram os passageiros a descer e colocaram fogo. No início da ação, eles chegaram a atirar. No momento que os passageiros, juntamente com o motorista e o cobrador, estavam descendo, eles começaram a disparar. Em Guarulhos, na Grande São Paulo, uma ação parecida. Este ônibus foi esvaziado por um grupo de homens que em seguida incendiou o veículo. No litoral paulista, em uma outra ação, um policial militar à paisana foi morto. Ele estava nesta pizzaria em Praia Grande. 4 homens anunciaram um assalto. O PM teria reagido e foi baleado. Na troca de tiros, um dos criminosos também foi atingido, mas conseguiu fugir. Com mais esta morte, chega a 40 o número de policiais militares assassinados no estado este ano. Há indícios de execução em pelo menos 10 crimes. Em 14 casos, houve reação do policial à paisana durante assaltos ou roubos. Para a polícia, a onda de ataques seria uma retaliação ao trabalho no combate ao crime. No mês passado, 6 homens que seriam integrantes de uma facção criminosa foram mortos em um bar num suposto confronto com policiais. A transferência de um chefe da quadrilha para o presídio de segurança máxima de Presidente Bernardes teria também enfraquecido o grupo. Mas a delegacia que investiga os homicídios nega uma ação orquestrada. É muito prematuro a dizer que facção criminosa tenha mandado essas execuções. Eu gostaria de lamentar aqui publicamente a falta de qualquer moção de apoio e solidariedade das entidades de direitos humanos e da Defensoria Pública do Estado de São Paulo, que ignoram por completo o evento e o momento que a Polícia Militar está vivendo. A polícia já prendeu 5 homens suspeitos de envolvimento na morte dos PMs. 4 foram capturados no fim de semana, na zona oeste de São Paulo. De acordo com os investigadores, o trabalho deles era identificar policiais que atuam como segurança particular durante os horários de folga. Os irmãos Adilson e Adrilson seriam os responsáveis por apontar os policiais à paisana e foram presos em flagrante. A polícia também divulgou os retratos falados de 3 homens suspeitos de matar o policial Vanner Dias dentro de uma academia na zona leste da capital na semana passada. Douglas de Brito da Silva também foi detido. Ele é suspeito de participar da execução de outro militar na zona sul da cidade. A Defensoria Pública não quis se manifestar sobre o caso. E a Polícia de São Paulo também apresentou hoje o suspeito de chefiar uma quadrilha de arrastões que age no centro da capital paulista. O sargento Cláudio Gomes Pereira estava com a esposa e a filha de 10 anos quando foi morto com 10 tiros a queima-roupa. De acordo com a polícia, pelo menos 5 criminosos fecharam a rua por onde passava o carro da família para fazer um arrastão. Essa é a rua onde o crime aconteceu. Quando percebeu que seria assaltado, Cláudio escondeu sua arma embaixo do banco e deixou o veículo com as mãos para o alto. Mas foi aí que os bandidos notaram que ele utilizava um coldre preso à cintura e o identificaram como policial militar. Este morador, que não quis ser identificado, contou que ouviu muitos gritos durante a abordagem dos bandidos. A gente estava aqui dentro, vimos só os tiros, uma gritaria, onde ele gritava mata, 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 que é policial. Cláudio chegou a ser levado para o hospital, mas não resistiu aos ferimentos. A mulher e a filha do militar estão em estado de choque. A polícia está ouvindo testemunhas e vai analisar imagens de câmeras de segurança do prédio da rua do crime para tentar identificar os bandidos. Você acabou de assistir a matéria sobre um sargento da Polícia Militar que foi assassinado no Rio de Janeiro na frente da mulher e da filha de 10 anos. E a Polícia de São Paulo, agora sim, você vai ver essa matéria, apresentou hoje o suspeito de chefiar uma quadrilha de arrastões que age no centro da capital paulista.
Itílio Riquiel, de 20 anos, foi identificado em pelo menos 10 arrastões praticados em São Paulo. Na residência dele, a polícia encontrou relógio de luxo, joias, aparelhos eletrônicos e diversos outros objetos de vítimas. Ele é acusado de participar do arrastão a uma churrascaria no centro de São Paulo no sábado. Ele é um dos elementos que mais preocupava, porque ele é bastante violento, assim como o menor que foi internado preso na semana passada. Desde o início do ano já foram pelo menos 32 arrastões em toda a cidade. Segundo a polícia, 14 já foram esclarecidos. No fim de semana, outros suspeitos de integrar a quadrilha foram presos. Um militar quebrou as pernas e os braços em um grave acidente durante um salto de paraquedas no Rio de Janeiro. O equipamento abriu antes de ser acionado e enroscou no ar. O capitão Leonardo Abraão Rodrigues, de 32 anos, caiu de uma altura de 1.200 pés, ou seja, a 360 metros do solo. O acidente foi durante um treinamento no Campo dos Afonsos, na zona oeste do Rio. O militar saltou do avião quando o paraquedas reserva abriu sem ter sido acionado. Ao perceber a falha, Rodrigues acionou o paraquedas principal. Os dois se entrelaçaram no ar e o capitão acabou caindo em alta velocidade. Agora, cabe salientar, apesar de que o inquérito ainda não foi concluído, que não houve aparentemente uma questão de pane do paraquedas. Os paraquedas abriram. O que houve foi uma inversão da abertura, do momento de abertura. Abriu o reserva antes do principal. O capitão Rodrigues fraturou os 2 tornozelos e machucou um braço e foi levado às pressas para o Hospital Geral do Rio de Janeiro. Por volta do meio-dia, ele foi trazido para o Hospital Central do Exército, onde passa por uma cirurgia. Rodrigues serve o Exército há 16 anos e é instrutor de saltos da Brigada Paraquedista há 1 ano. O estado de saúde dele é estável. O Exército abriu inquérito para apurar o caso. Este é o segundo acidente em atividade do Exército em 2 semanas. Na quarta-feira passada, um militar de 22 anos que fazia curso para sargento morreu numa explosão de uma mina. Outros 10 alunos ficaram feridos. Em São Paulo, no início do mês, um cadete da Academia da Força Aérea de Pirassununga morreu quando se preparava para decolar em um voo de treinamento. O assento foi ejetado e o militar de 22 anos não resistiu aos ferimentos. A polícia do Mato Grosso localizou hoje um jovem de 22 anos que teria sido sequestrado após arrecadar na internet mais de R$100 mil para fazer uma cirurgia plástica. Osiel de Oliveira foi sequestrado ontem à noite na cidade de Lucas do Rio Verde. O rapaz estava no banco para sacar o dinheiro exigido pelos criminosos. Ninguém foi preso. Osiel sofreu um câncer de boca há mais de 10 anos e precisa fazer cirurgias para reparar os danos causados pela doença. Após uma campanha na internet, o jovem conseguiu arrecadar mais de R$100 mil. Houve aumento no número de homicídios em São Paulo no mês de maio. Foram 102 casos, 21,4% a mais em relação ao mesmo mês do ano passado. Já o número de latrocínios, o roubo seguido de morte, caiu. Foram 46 casos neste ano contra 47 no ano passado. A polícia de Pernambuco prendeu hoje um homem suspeito de matar e esquartejar a mulher na cidade de Jaboatão dos Guararapes. Segundo a polícia, Luiz Antônio matou Mirtes Juliana, de 30 anos, a pauladas, esquartejou a vítima e levou o corpo em 3 sacos para a casa da mãe dele. Agora o futebol. O Corinthians já está na Argentina, onde começa a decidir o título da Libertadores. Oi, Gabriela. Mas antes de enfrentar o Boca Juniors, os corintianos encararam um clássico no Brasileirão, né? Pois é, Augusto. E mesmo com o time reserva, o Corinthians conseguiu derrotar o maior rival que jogou com os titulares. Corinthians viajou a Buenos Aires com a bagagem recheada de motivação. Não há nada melhor do que encarar uma final de Libertadores após vencer o maior rival no Brasileirão. E de quebra, os 2 gols de Romarinho deram de presente ao Palmeiras a vice-lanterna da competição. Espero continuar dando a sequência, né? Espero virar ídolo do Corinthians, sim. Além do Corinthians, quem subiu na tabela foi o Grêmio. Para espantar a tristeza da eliminação na Copa do Brasil, a equipe entrou no G4 ao superar o ainda em crise Flamengo por 2-0. O São Paulo até poderia ter entrado na zona de classificação para a Libertadores. Só que o time de Emerson Leão sentiu o baque da queda na Copa do Brasil. Foi derrotado pela Portuguesa por 1-0 e caiu para a 8ª posição.
atrás do Fluminense, que goleou o Lanterna Atlético Goianiense, e do Internacional, que venceu o Sport. Já o Botafogo perdeu para a Ponte Preta no Engenhão e agora ocupa a 7ª posição na tabela. Depois de um 2011 decepcionante, o futebol mineiro tem motivos para sorrir. Cruzeiro e Atlético hoje dominam o Brasileirão. O líder Cruzeiro está invicto. No último sábado ganhou do Vasco fora de casa por 3-1. Foi a 4ª vitória consecutiva do time de Celso Rotti. Agora tem que continuar, né? Agora a meta é seguir em frente, não dá vacilo. O vice-líder Atlético também tem motivos de sobra para comemorar. O final de semana foi perfeito. Independência lotado, vitória por 5-1 contra o Náutico, com direito a gol de Ronaldinho Gaúcho, que jogou pela primeira vez em Belo Horizonte. O time está muito bem, está entrosando com o Ronaldinho Gaúcho ali. E para ambos vale o ditado: quem te viu, quem te vê. Na última temporada, Cruzeiro e Atlético lutaram do começo ao fim do campeonato para não cair. Este ano, decepcionaram a torcida na Copa do Brasil. E agora parecem ter encontrado o rumo certo para recolocar o futebol mineiro no caminho do sucesso. Fala a verdade, não há nada mais relaxante do que um bom mergulho no mar, né? E acredite, tem gente que faz desses momentos de lazer uma verdadeira profissão. Este cenário paradisíaco na ilha de Córcega, na França, foi palco de uma das etapas do Campeonato de Saltos Ornamentais Livres. Que a regra é bem simples: quem fizer a acrobacia mais técnica ganha a maior nota dos jurados. Por isso, além de coragem, é preciso muito talento para brincar neste esporte. O colombiano Orlando Duque foi o grande vencedor com este salto. Numa prova de que, às vezes, é possível unir o útil ao agradável, poder trabalhar com o que gosta e viver à beira de cenários pra lá de inspiradores. Melhor impossível. Augusto, daqui a pouco eu volto para mostrar como foi o desembarque do Corinthians em Buenos Aires. Até daqui a pouco. Até já, Gabriela. Uma tartaruga famosa por ser a última de uma subespécie em extinção morreu hoje no arquipélago de Galápagos. Solitário George, como o animal era carinhosamente chamado, será submetido a uma autópsia e será embalsamado. Não se sabe ao certo a idade do quelônio, mas ele viveu por pelo menos 100 anos, o que é considerado pouco para um animal que chega aos 200. George foi encontrado na década de 70. Por ser o único da subespécie, não procriou. O funcionário do Parque Nacional de Galápagos, que cuidou de George durante 40 anos, diz que foi pego de surpresa pela morte da tartaruga, já que ela parecia estar bem de saúde. O fim de semana foi marcado por convenções de partidos políticos. Em São Paulo, PPS, PSDB e PMDB anunciaram oficialmente os candidatos à prefeitura. Ao lado do governador Geraldo Alckmin e do prefeito Gilberto Kassab, José Serra foi confirmado candidato pelo PSDB. A convenção do partido foi no ginásio Mauro Pinheiro, no Ibirapuera, na Zona Sul. Eu quero aprender mais com São Paulo. Eu quero fazer acontecer em São Paulo. Eu quero renovar São Paulo, que é a maior metrópole das Américas. O PMDB homologou neste domingo, na Praça da Sé, no centro da cidade, a candidatura do deputado federal Gabriel Chalita. São Paulo desempenha papéis mundiais e precisa construir o seu projeto com esta função de melhorar a vida das pessoas e de reduzir as desigualdades sociais. Os vices de Gabriel Chalita e José Serra devem ser anunciados nos próximos dias. No sábado, o Partido Popular Socialista oficializou o nome da ex-vereadora Soninha Francini à Prefeitura da capital paulista. O vice de Soninha será o advogado Lucas Albano. Enquanto a gente não tem o incremento da atividade econômica na periferia, o resto não vai ter solução. O vereador Netinho, do PCdoB, retirou na tarde de hoje a sua pré-candidatura à Prefeitura de São Paulo. O partido fechou aliança com o PT e vai apoiar o candidato Fernando Haddad. Queremos para São Paulo é que esses ventos de prosperidade que sopram com mais força em todo o território nacional atinjam a cidade de São Paulo. E o Diretório Nacional do PT confirmou a candidatura do senador Humberto Costa à Prefeitura do Recife. A cúpula do partido negou um pedido do atual prefeito, João da Costa, que venceu as prévias partidárias e queria disputar a reeleição. João da Costa ainda pode recorrer à Justiça para tentar a participação na eleição.
Marcado para 1º de agosto, o julgamento do mensalão no Supremo Tribunal Federal pode ser adiado. Vamos a Brasília falar ao vivo com a repórter Marina Campos. Boa noite, Marina. A revisão do processo não foi concluída, é isso? Boa noite, Renata. Isso mesmo, não foi não. O ministro revisor Ricardo Lewandowski teria até hoje para entregar o processo. Pelo regimento do tribunal, são necessários 4 dias de intervalo entre a liberação do voto do revisor e o início do julgamento. Como o judiciário entra em recesso semana que vem, o rito tem que estar concluído nesta sexta-feira, para o caso começar a ser analisado na volta dos trabalhos, dia 1º de agosto. Mas uma brecha pode estender o prazo até amanhã. Para isso, o presidente do Supremo terá que ordenar a publicação de uma edição extra do Diário Oficial da Justiça. Se nenhum desses prazos for cumprido, o início do julgamento deve ficar para 6 de agosto. É com você, Renata. Obrigada, Marina. A Suprema Corte dos Estados Unidos votou a favor do artigo mais polêmico da lei contra a imigração do Arizona. O texto autoriza policiais a checarem os documentos de qualquer um que pareça imigrante ilegal. Veja os detalhes com Fábio Borges. A decisão da Suprema Corte causou revolta em grupos de direitos humanos. Esta ativista teme o aumento da discriminação contra os hispânicos. Nós acreditamos que essa decisão é um passo para trás nos direitos civis. Apesar de manterem a parte central da lei, os juízes derrubaram alguns artigos. Os residentes ilegais voltam a ter o direito de procurar emprego e não podem mais ser presos sem um mandado judicial. O presidente Barack Obama comemorou o enfraquecimento da lei, mas afirmou que continua preocupado com a possibilidade de que os policiais abordem qualquer pessoa, simplesmente por conta da aparência. Desde que a lei foi implementada no Arizona em 2010, outros 5 estados adotaram regras parecidas. Os Estados Unidos têm cerca de 11 milhões de residentes irregulares, a maior parte latinos. Só que o combate a esses ilegais tem um peso político. Os hispânicos que vivem legalmente no país podem influenciar o resultado da eleição presidencial em novembro. O Conselho de Ética do Senado analisa neste momento o processo contra Demóstenes Torres por quebra de decoro parlamentar. Vamos a Brasília falar ao vivo com o repórter Eric Klein, que tem as informações. Boa noite, Eric. A votação já começou? Boa noite, Augusto. Ainda não começou a votação. Neste momento, o relator do processo, Humberto Costa, leu o voto dele. São 79 páginas, ele está na página de número 51 e no final deste voto ele vai pedir a cassação do senador Demóstenes Torres. Durante a leitura do voto, ele tenta provar que o senador sabia dos negócios ilegais de Cachoeira e que usava o prestígio do cargo de senador para trabalhar a favor dos interesses do contraventor em órgãos públicos, como no Judiciário e aqui mesmo no Congresso Nacional. A defesa de Demóstenes insistiu na tese de que as gravações são ilegais e deixou claro que gostaria que o Conselho de Ética esperasse uma decisão do Supremo Tribunal Federal em relação à legalidade das escutas telefônicas da Operação Monte Carlo antes de fazer o julgamento do senador Demóstenes Torres. Demóstenes não está presente na sessão, ele é representado pelo advogado Antônio Carlos de Almeida Castro. Demóstenes Torres preferiu ficar longe dos holofotes do Congresso. Acompanhou toda a movimentação do apartamento funcional em Brasília. A maioria dos integrantes do Conselho de Ética chegou ao Senado em cima da hora da sessão e não havia dúvida quanto ao resultado da reunião. Eu espero que o Conselho de Ética opine pela perda do mandato do senador Demóstenes Torres. No processo por quebra de decoro parlamentar, Demóstenes é acusado de mentir na tribuna do plenário sobre o relacionamento com Carlinhos Cachoeira. Apesar dos relacionamentos de amizade, nunca tive negócios com Carlos Cachoeira. A Operação Monte Carlo da Polícia Federal flagrou mais de 300 ligações entre Demóstenes e Cachoeira. Ao se defender no Conselho de Ética, o senador negou ter ligação com o jogo ilegal, mas admitiu ter recebido presentes e um aparelho Nextel com a conta paga pelo contraventor. R$50 por mês, R$30 por mês, 40. Caçar um mandato desse senador por causa desse celular, do meu ponto de vista, é teratológico. Uma das principais vozes da oposição, Demóstenes foi expulso do Democratas. Sem partido e isolado, aposta todas as fichas no plenário, que numa votação secreta vai dar a decisão final sobre a perda de mandato dele. A expectativa é que isso ocorra antes do recesso de julho. Certamente teremos essa boa vontade para que a instituição possa se livrar mais rapidamente possível desse entulho que está nos constrangendo. Ainda nesta edição, novas informações sobre a votação no Conselho de Ética.
Voos atrasados, falta de vagas, malas perdidas, pouca infraestrutura, filas intermináveis. Essas são algumas das reclamações de quem viaja nos aeroportos brasileiros. Isso mesmo, Renata. E há poucos dias das férias escolares, o Rede TV News percorreu 5 dos principais terminais do país para descobrir o que mais incomoda os passageiros. Você vai conferir o resultado ao longo desta semana na série Mapa dos Aeroportos. A primeira escala é em Guarulhos, no Aeroporto Internacional de Cumbica. São apenas pontos de passagem, mas dizer apenas pode não ser correto. O movimento em alguns deles supera a população de grande parte das cidades brasileiras. O Brasil tem hoje 722 aeroportos estatais. No ano passado, os principais deles receberam quase 180 milhões de passageiros. E esse número não para de crescer. Aí está um dos grandes problemas desse setor. A infraestrutura aeroportuária não acompanha o aumento da demanda. E quem sofre são os passageiros. O estacionamento é pequeno, os elevadores na área de embarque às vezes não funcionam. Para saber quais são os problemas mais comuns, 2 semanas antes das férias escolares, período de movimento ainda maior, eu, com uma câmera de mão, e o cinegrafista André Mês percorremos 5 dos principais aeroportos do país. Nosso ponto de partida é o maior e mais movimentado deles, o Aeroporto Internacional de São Paulo, em Guarulhos. Para pegar um voo às 7h10 da manhã, chegamos antes do sol nascer. Na avenida em frente ao setor de embarque já há um congestionamento. Olha, ônibus, táxis, carros, fila dupla. Do lado de dentro, o saguão também está lotado. O check-in eletrônico agiliza, mas é concorrido. O problema maior vem depois. Bom, 6h23 da manhã, eu acabei de fazer o check-in eletrônico. Agora eu vou entrar na fila para despachar a mala. Mas como está quase na hora do meu voo, sou autorizado a passar na frente de alguns passageiros. Mesmo assim, não esperei pouco. Estou saindo aqui da área de despacho de bagagem. Levei para isso cerca de 18 minutos. Vida dura para quem está e para quem chega ao aeroporto. Estacionar em Cumbica é uma aventura. São 3.098 vagas no estacionamento principal, mais próximo dos terminais, mas ainda falta espaço. Apesar da concessionária ter planos para um novo estacionamento, hoje quem paga R$ 9,00 a hora e mais de R$ 50,00 a diária para até onde não pode, na curva, nas calçadas e nos canteiros. A capacidade do estacionamento do aeroporto de Guarulhos permanece a mesma já há muito tempo e por ter falta de vagas, obviamente estão aparecendo uma série de estacionamentos privados à volta de Guarulhos, oferecendo inclusive preço muito mais baixo que Guarulhos. De janeiro a maio deste ano, Cumbica recebeu quase 13 milhões de passageiros. Muita gente, muitos transtornos. Aqui no Aeroporto Internacional de São Paulo, em Guarulhos, tem fila para tudo, até para o cafezinho. Olha só o tamanho daquela fila lá. Eu estou aqui com o Milton e ele está tomando aqui um chocolate e comeu uma esfirra. Milton, quanto você gastou para fazer essa refeição, esse cafezinho da manhã aqui? R$ 12,50. E depois de esperar, pagar muito por pouco, quando você pensa que vai direto pro avião, você tem outros meios de transporte pela frente. Agora a gente pega uma van aqui, outros passageiros já pegaram um ônibus, nós vamos até o avião dessa forma. Enfim, embarcamos, mas o voo atrasa meia hora. Nosso destino, Brasília. Vamos conhecer o aeroporto Juscelino Kubitschek, considerado o melhor do país. Será que ele não tem problemas? Amanhã, aqui no Rede TV News. E o aeroporto de Congonhas, em São Paulo, ficou fechado por quase 4 horas nesta manhã. O motivo foi a forte neblina que atingiu toda a capital paulista. Ao longo do dia, 48 voos foram cancelados. Isso corresponde a 1/4 do movimento do aeroporto. As salas de embarque chegaram a ficar fechadas e o saguão ficou lotado. Filas enormes se formaram nos balcões. Congonhas foi reaberto para pousos e decolagens no final da manhã, mas os atrasos duraram o dia todo.
A situação agora à noite é mais tranquila, mesmo assim, 70% dos voos partiram com atraso. O presidente eleito do Egito já começou a formar a equipe do novo governo. O representante da Irmandade Muçulmana, Mohamed Morsi, deve tomar posse em julho. A sede dos protestos egípcios virou local de festa. Desde ontem, a Praça Tahrir foi tomada por celebrações da primeira eleição livre para presidente do país. A vitória apertada de Mohamed Morsi foi anunciada neste domingo, seguida de um pronunciamento. Vamos defender princípios como liberdade e direitos humanos, o respeito às mulheres, famílias e crianças, sem abrir espaço para qualquer discriminação. O presidente recém-eleito quer acalmar os liberais e até renunciou aos cargos na Irmandade Muçulmana. Desde a campanha para as eleições, o grupo religioso promete respeitar as liberdades individuais. Mas há um temor de que sejam criadas leis baseadas nas escrituras islâmicas, como acontece no Irã e na Arábia Saudita. Por lá, as mulheres não podem expor partes do corpo e alguns crimes são punidos com chicotadas e até apedrejamento. Apoiadores de Mohamed Morsi, no entanto, estão mais preocupados com os militares. Desde que eles dissolveram o parlamento e tomaram para si o poder de criar leis, ainda não está claro como será a transição para a democracia. A seguir, o desembarque do Corinthians em Buenos Aires. O time paulista enfrenta o Boca Juniors na final da Libertadores. E veja também, menos de uma semana depois da posse, o primeiro-ministro da Grécia é internado. E o ministro das Finanças renuncia por problemas de saúde. Daqui a pouco no Rede TV News. Voltamos com o futebol. Com o apoio da torcida, o Corinthians chegou a Buenos Aires, local da primeira decisão da Libertadores contra o Boca. Gabriela Pasqualin, na quarta-feira a equipe do técnico Tite vai sentir de perto o calor do caldeirão de La Bombonera, né? Pois é, Augusto. Além de enfrentar essa pressão da torcida, os jogadores vão ter a chance de responder à imprensa argentina. Os jornalistas andam subestimando o Corinthians e consideram o Boca o grande favorito ao título. Recepção tímida, mas torcida confiante em Buenos Aires. Corinthians, não tem pra ninguém, viu? Pode ter certeza que essa vez é Corinthians. A gente sabe que é um título tão importante na história do clube, a gente vai tentar conquistar ele. Os adversários, em compensação, já levaram 6 Copas, chegaram 10 vezes à final e vão contar com a sua principal arma, o meia Riquelme, que não treinou hoje, mas foi confirmado para a primeira partida. Tem que diminuir o espaço dele, a gente sabe que jogador assim, a gente tem que dar o menos de espaço possível. E estamos preparados aí também para dificultar o trabalho dele. A imprensa por aqui diz que o Timão tem medo de Riquelme e pergunta: que é Corinthians? Pegamos o Vasco, eliminamos, pegamos o Santos, eliminamos e agora tem o Boca Juniors pela frente. Não bastassem os 50 mil torcedores argentinos que devem lotar a Bombonera na próxima quarta-feira, o Corinthians vai enfrentar um Boca afinadíssimo com o jogo em casa. O time venceu 5 das 6 partidas que disputou em Buenos Aires pela Libertadores deste ano. Privilégio honroso para todo mundo que está aqui, então é tentar fazer valer, fazer um bom trabalho, o que a gente fez até aqui, o que nos trouxe até aqui, sem mudar nada, fazer com coragem, com personalidade, que é aquilo que é a marca nossa, e buscar um título que é inédito numa condição dessa ainda mais que especial. Bom, Augusto, eu fico por aqui. Amanhã eu volto com mais notícias de esporte aqui no Rede TV News. Até lá. Obrigado, Gabriela. Menos de uma semana depois da posse, o primeiro-ministro da Grécia foi internado em um hospital de Atenas. E o governo grego sofreu outro desfalque. O ministro das Finanças renunciou por motivos de saúde. O ministro Vassilis Rapanos foi internado na sexta-feira com fortes náuseas. Ainda não se sabe ao certo qual é o problema de saúde do político. Rapanos entregou sua renúncia neste hospital em Atenas, onde ela foi aceita pelo primeiro-ministro Antonis Samaras, também internado com um deslocamento de retina. O premier deve ficar em repouso e não poderá participar da reunião de líderes da União Europeia nesta semana. Além da crise na Grécia e na Espanha, o bloco ainda deve discutir a situação do Chipre. Em um dia com fortes quedas nas bolsas de valores de todo o continente, a pequena ilha anunciou que vai precisar de um resgate de quase 2 bilhões de euros. A seguir, a Justiça do Paraguai arquiva a ação contra o impeachment de Fernando Lugo. E veja também, a polícia reencontra a menina que havia desaparecido em igreja evangélica de São Paulo. Daqui a pouco no Rede TV News.
A Suprema Corte do Paraguai arquivou o pedido para anular o impeachment do presidente Fernando Lugo. A Organização dos Estados Americanos vai discutir em reunião extraordinária possíveis medidas contra o novo governo do país. O novo presidente, Federico Franco, deu posse hoje a seus novos ministros. A equipe tem a missão de evitar punições de países da região, como o corte de fornecimento de petróleo anunciado pelo venezuelano Hugo Chávez. Fernando Lugo, deposto na sexta-feira, aproveita do isolamento de seu sucessor. Federico Franco, não digo o presidente Franco. Federico Franco, não digo presidente Franco. Federico Franco não tem nenhuma autoridade política para pedir para o presidente Lugo mediar conflitos internacionais. Vários países vizinhos e até os Estados Unidos manifestaram preocupação com a rapidez do julgamento político de Lugo. Foram cerca de 30 horas entre a abertura do processo e o impeachment. No final da tarde, os presidentes de Brasil, Argentina e Uruguai participaram de uma reunião por videoconferência para discutir a cúpula do Mercosul marcada para sexta-feira. A reunião vai decidir uma punição definitiva ao Paraguai, que foi suspenso do bloco econômico. A presidente Dilma quer evitar medidas que prejudiquem a população, pois muitos brasileiros vivem naquele país. Para nós é muito importante valorizar o Mercosul e a Unasul e trabalharmos em conjunto com os países. Nós estamos evitando tomar qualquer medida que não seja construída num consenso com esses outros países. Lugo anunciou que vai participar da reunião do Mercosul em Mendoza, na Argentina. Simpatizantes dele passaram a noite em frente à TV pública. Apesar de ter mudado de direção, a emissora continua a transmitir discursos contra Franco e a favor de Lugo. No Brasil, houve protestos contra o impeachment em frente aos consulados do Paraguai em São Paulo e no Rio de Janeiro. O vigilante acusado de participar da morte da advogada Mércia Nakashima prestou depoimento hoje e negou participação no crime. Preso em Alagoas, Evandro Bezerra da Silva disse que foi buscar de carro o policial reformado, Israel Bispo, também suspeito do assassinato no dia do crime, mas que não sabia da morte de Mércia. Para a polícia, ele ajudou o ex-namorado de Mércia Nakashima a matar e jogar o corpo da advogada em uma represa em 2010. Evandro chegou a confessar participação do assassinato, mas voltou atrás e disse que confessou por ter sido torturado por Misael Bispo. A data do júri popular ainda não foi marcada. A seguir, polícia reencontra a menina que havia desaparecido em igreja evangélica de São Paulo. Daqui a pouco no Rede TV News. Foi encontrada a menina de 4 anos que desapareceu há 2 semanas durante uma festa religiosa no centro de São Paulo. Ela estava com um morador de rua. No colo da mãe e com o chapéu do policial que a encontrou, Brenda ainda estava bastante assustada. As imagens da câmera de segurança de uma lanchonete no centro de São Paulo mostram um homem carregando a menina no colo. Ele anda pela calçada e para em frente à lanchonete. É possível ver nitidamente o rosto dele. Segundo testemunhas, é um morador de rua. Em seguida, o homem desaparece. Foi esta câmera que gravou as imagens. Com a criança no colo, o homem veio até aqui pedir comida, mas um funcionário do local é vizinho de Brenda e reconheceu a menina. Ele gritou com o suspeito, que colocou a criança no chão e saiu correndo. O adolescente de 17 anos é o funcionário que reconheceu a menina. Já sabia, ela é minha vizinha de casa, assim. Ela mora na mesma rua que eu. E esse rapaz, você conhecia ele? Já tinha visto? Não, nunca vi. Ele falou alguma coisa? Ele só falou que ia pegar o registro dela na carroça. Só que aí, na hora que eu falei que não ia pegar registro nenhum, que eu ia chamar a polícia, ele saiu correndo. Ela estava bastante assustada, né? Com frio, né? Tremendo. Muito feliz que ela tá viva, né? Brenda Gabriela desapareceu no último dia 10. Ela participava de um culto, junto com a mãe e mais 2 irmãos nesta igreja evangélica no centro de São Paulo. Mais de 50 mil pessoas comemoravam o aniversário da igreja, dentro do templo e nas ruas vizinhas. Aliviada, a mãe agora não quer mais se afastar da menina. Não largo mais ela mais não, deu nada. Voltamos ao vivo a Brasília para falar com o repórter Eric Klein. Eric, como está a votação do processo de cassação de Demóstenes Torres no Conselho de Ética? Oi, Renato. Olha, ainda não começou. O relator do processo segue agora para a parte final do voto. Assim que ele terminar e pedir a cassação de Demóstenes, vai se abrir uma discussão sobre o parecer dele. O senador que quiser falar terá 10 minutos para isso e só então vai se iniciar a votação. Serão necessários 9 votos para cassar Demóstenes no Conselho. Isso porque a maioria simples, 16 integrantes,
tem direito a voto e o presidente só se manifesta em caso de empate. Se for aprovada a perda de mandato de Demóstenes, o processo vai para a análise da Comissão de Constituição e Justiça e só então segue para o plenário, que dará a palavra final sobre a cassação numa votação secreta. Renata. Obrigada, Eric. E o Rede TV News termina aqui. Mais notícias no Leitura Dinâmica. Uma boa noite para você. Uma boa noite e até amanhã.